Olá, na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como calcular o índice de condição da vegetação, que é o VCI. O VCI é um dos principais índices de vegetação utilizado para o monitoramento da seca agrícola. É o principal indicador da resposta da vegetação ao impacto climático. E o VCI ele é um índice derivado do NDVI. Bom, como referência aqui, vou mostrar para vocês um artigo aqui que mostra como é a fórmula, do cálculo do VCI. Então, como eu disse, ele é derivado do NDVI, e ele é calculado a partir da razão entre o NDVI de um determinado período, o NDVI médio de um determinado período, subtraindo pelo NDVI mínimo de um determinado período, dividido sobre o NDVI máximo menos o NDVI mínimo em um determinado período de estudo. E também pode ser classificado, o NDVI ele varia de 0 a 100, porque em seu cálculo ele é multiplicado por 100, como vocês podem ver aqui, ó. No final é preciso multiplicar ele por 100. Então ele é dado por porcentagem e varia de 0 a 100. E na classificação da seca, ele pode ser classificado em 5 categorias, que vai valores menores, que vai de 0 a 20, representa uma seca extrema, e valores acima de 60 representam uma condição normal sem seca. Bom, feito isso, é necessário vocês abrir o ArcGIS de vocês, o meu já está aqui aberto, e vamos abrir a pasta onde contém os arquivos raster do NDVI. No meu caso está aqui no arquivo mods. E aqui eu vou escolher um ano de referência aqui como exemplo. Eu vou escolher aqui o ano de 2021. Clicar aqui na pasta NDVI. Então observe que todos os arquivos, todas as imagens raster do NDVI está aqui, que contabiliza aí um total de 23 imagens ao longo do ano de 2021. Então nós vamos primeiro fazer o cálculo da média, depois o cálculo do mínimo e o máximo. Para isso nós vamos aqui, na função de busca do ArcGIS, digitar céu estatística e dar um Enter. Você vai clicar aqui primeiro e aqui nessa pasta você vai adicionar aqui todos os arquivos do NDVI até o final. Observe que ele vai da numeração 001 até o final 353, um total de 23 imagens. Feito isso, você vai adicionar. Aqui você vai escolher uma pasta para salvar esse arquivo. Eu vou escolher aqui uma pasta aqui, teste. Deixa eu adicionar aqui. Vou escolher aqui a pasta View de aula. Mas aí você pode escolher a pasta aí de vocês. E nomear a pasta que vocês acham melhor. Então aqui eu vou colocar o NDVI, que é o NDVI médio referente ao ano de 2021.
nomear aqui e colocar ponto .tif. Aqui são as estatísticas, né? Você vê que tem mínimo, a média, máximo, mínimo, enfim. Nós vamos escolher aqui primeiramente estatística referência à média e vamos dar um OK. Pronto, aqui já temos, né, o NDVI médio de 2021. Vamos calcular agora o máximo e o mínimo. Nós vamos fazer o mesmo procedimento. Selecionar todos. E adicionar. Salvar na pasta. E aqui a gente vai colocar que é o mínimo. E aqui nas estatísticas nós vamos escolher que é o valor mínimo. E vamos dar OK. Novamente o mesmo procedimento para calcular o valor máximo. Vamos selecionar todos novamente. Adicionar. Salvar na pasta. Vamos colocar aqui que se refere aos valores máximos. E aqui também colocar aqui, ó, máximo. E dar um OK. Pronto, então nós já temos já o NDVI médio de 2021, o NDVI mínimo, desculpa, o NDVI médio de 2021, o NDVI mínimo e o NDVI máximo. Agora nós vamos calcular o VCI a partir desses arquivos. Então nós vamos selecionar aqui no campo de busca e colocar raster calculation. Então OK. Vamos selecionar aqui calculadora raster. Aqui a gente vai colocar entre parênteses, né, esta, e vai calcular aqui a partir dessa fórmula aqui, ó. Então vai ser o NDVI médio menos o NDVI mínimo, fecha parênteses, essa barra aqui representa divisão, abre parênteses de novo, o NDVI máximo menos o NDVI mínimo, fecha parênteses e multiplica por 100. Aqui a gente vai colocar aqui um parênteses antes e aqui a gente vai fechar o parênteses. Colocar aqui na pasta e vamos salvar e nomear aqui como VCI. VCI 2021. E vamos dar tem que fechar o parênteses aqui novamente. Vamos dar um OK. Aqui. Pronto. E dar um OK. Pronto. Esse então é o VCI referente ao ano de 2021. Observe que o valor mínimo dele aqui está em 13 e o valor máximo está em 90. Vou colocar uma paleta de cores aqui. Fica a melhor visualização. Feito isso, nós vamos fazer a classificação da seca, né? A partir da reclassificação do raster. Então nós vamos aqui em raster, em reclassify.
Classify e dá um Enter. Vamos selecionar esse aqui e vamos adicionar o arquivo referente ao VCI de 2021. Vamos aqui em Classify, né, onde a gente vai classificar. E a gente vai utilizar como base essa classificação aqui, ó, que vai do 20, né, até 60, até valores acima de 60. Então vai ser em 5 categorias. E aqui a gente modifica aqui os valores. Valores de 20, 35, 50, 60 e acima de 60. Dá um Enter. Aqui a gente vai salvar. Vamos adicionar aqui, colocar VCI 2021 reclass.tif, salvar e dar um OK. Prontinho. Então aqui é um raster, né? Reclassificado aqui em 5 categorias. Agora a gente precisa converter, né, o raster para polígono e posteriormente a gente poder fazer o cálculo do percentual de áreas afetadas pela seca. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai vir aqui em raster to polígono. A gente vai passar o arquivo raster para polígono e posteriormente poder fazer o cálculo de áreas. Então a gente vai adicionar aqui esse aqui, o VCI reclass. Vamos salvar aqui. A gente vai colocar o VCI 2021 assim, polígono.shp, porque vai ser um arquivo de polígono em formato shapefile. Então precisa desse finalzinho aqui, shp. E vamos dar um OK. Pronto, aqui já passou o arquivo para polígono. Você pode vir aqui no botão direito aqui, ó, abrir a tabela de atributos e ver que contém aqui 5 campos e o arquivo já está em formato shapefile, formato de polígono. Agora a gente pode vir aqui, ó, adicionar tabela de atributos, vir aqui, né, nessa abazinha aqui, ó, e adicionar um campo. Nós vamos colocar aqui classe, adicionar aqui classes, vir aqui nessa opção colocar texto e dar um OK. E aí nós vamos nomear, né, as classes. Para isso nós precisamos vir aqui em editar, finalizar aqui o campo que a gente está editando. E aí nós vamos nomear aqui, ó. O primeiro se refere à seca extrema. O segundo campo, seca severa. O terceiro campo, seca moderada. O terceiro, seca leve. E o último, condição de sem seca. Vamos diminuir aqui esse campo um pouco. Vim aqui em editar, salvar e stop. Agora nós vamos fazer
o cálculo da área total, né, desse polígono aqui, ó. Antes disso, a gente pode vir aqui, ó, em propriedades, categorias, né? Vim aqui em classes, adicionar, fecha aqui esse campo aqui, ó. Vamos mudar aqui a paleta de cores e ordenar aqui essas classes, né? Então, vamos mudar a seca severa aqui em segundo, a seca moderada terceiro, seca leve, sem seca, e vamos dar aqui as cores, ó. Vou colocar aqui esse vermelho aqui mais escuro, fechar aqui. A seca severa nós vamos colocar no tom de laranja. A moderada nós vamos deixar em amarelo mesmo. A seca leve nós vamos colocar aqui um tom de verde mais claro. E a condição de sem seca um tom de verde mais escuro, para diferenciar aqui as classes. E vamos dar um OK. Viu que agora vocês conseguem identificar aqui, ó, através das classes de seca, né, quais as áreas que são mais afetadas, né, pela seca. Você observe que as classes de secas mais intensas correspondem à seca moderada, que está na tonalidade aqui de amarelo, né, principalmente nessas áreas aqui, ó. Corresponde aqui à região do Médio Jequitinhonha. Lembrando que nós estamos usando aqui como referência a região do Vale do Jequitinhonha, localizado no nordeste do estado de Minas Gerais, e representa aí grande parte da região, 60% da região corresponde a áreas semiáridas. Vamos aqui adicionar aqui um arquivo shape da região. Só para ficar melhor de visualizar aqui as extremidades. Pronto. Deixa eu adicionar um outro aqui. Agora sim. Então essas áreas aqui, ó, vocês observam, são as áreas, né, mais afetadas pela seca. Localizada aqui no Médio Jequitinhonha e essa parte aqui do Baixo Jequitinhonha. Bom, feito isso, a gente precisa, né, fazer o cálculo de percentual das áreas de seca. Então nós vamos vir aqui, primeiramente nós vamos vir aqui, clicar aqui no Layer, Propriedades, e aí a gente vai clicar aqui, ó, para colocar aqui o datum, né, e o sistema de coordenada de referência no arquivo. No meu caso aqui, o dado WGS84 e estamos aqui na coordenada UTM Zona 23 Sul. Dá OK. E aqui a gente vai fazer o cálculo de área. Então nós vamos aqui de novo, adicionar área. Primeiro nós vamos ter a área em quilômetros. Esse campo aqui nós vamos colocar isso aqui, ó, float. Colocar aqui os valores aqui, vamos por aqui 50/50 e dar um OK. E aqui nós vamos aqui, ó, botão direito, calcular a geometria. E aqui nós vamos escolher a área por quilômetros quadrados. Dá um OK. Então aqui você já tem, né,
quantitativo de áreas por quilômetro quadrado de cada categoria, né, de seca. Para a gente calcular e saber o percentual, a gente precisa saber da área total. Então a gente vai adicionar mais um campo, colocar aqui a área total. Novamente o mesmo campo aqui, vamos adicionar 50-50 e aqui dá um OK. Para a gente saber aqui qual que é a área total, vocês podem somar esses valores aqui, né? Ou então vir simplesmente aqui, ó, no arquivo que a gente já tem o shape e saber aqui a área total em quilômetros, né? Que é 50.258. Então a gente vai vir aqui novamente com o botão direito e vai vir aqui, ó, Field Calculate, e digitar aqui 50.258 e dar um OK. Feito isso, a gente vai adicionar novamente mais um campo, e como campo de percentual de área. Fazer o mesmo procedimento. E aqui dá um OK. Vamos clicar aqui no botão direito, Field Calculate, e aí a gente vai calcular o percentual de área de seca por cada categoria. Então nós vamos aqui na área por quilômetro, né, que representa a área menor, sobre a área total, a área maior, vezes 100. Esse sinalzinho aqui simboliza de multiplicação. Então, OK. Então aqui, pessoal, você já tem aqui, né, o percentual das áreas afetadas pela seca. Você observe que a condição aqui de seca leve, ela representa aqui 20%, a condição de seca moderada 11%, e a condição sem seca, né, tem aí o maior percentual de área, correspondente a 68%. E agora nós vamos transferir esses dados aqui para uma tabela do Excel. Então vocês vão abrir o Excel de vocês. Eu vou abrir o meu aqui. Na busca aqui, Excel. Vou esperar aqui o ArcGIS abrir. Para que a gente possa transferir esses dados para a tabela. E posteriormente poderá ser usado aí nos trabalhos de vocês. Abri aqui o Excel. Vamos voltar aqui no ArcGIS. E aqui, ó, só vocês virem aqui, nessa abazinha aqui, selecionar. Vai selecionar tudo. Vocês vão aqui no botão direito, copiar a seleção. E aí é só colar no Excel. Esses três primeiros campos aqui, essas três primeiras colunas, a gente pode excluir, né, e deixar só as que com a informação que nos interessa.
Isso aqui também vocês podem excluir. E aí é só organizar, pessoal. Área em quilômetros quadrados. Aqui vocês podem colocar um símbolo de percentual. Centralizar. Destacar aqui. Esses valores aqui. Vocês podem diminuir as casas decimais. Deixar só em 2. E aqui está pronta a tabela. Então essa aqui é a tabela com as categorias de seca, que vai da seca extrema até a seca leve. Então nós temos os valores em quilômetros quadrados e os valores com o percentual de áreas. Voltando aqui no ArcGIS, aqui vocês podem fechar. E esse aqui, ó, né, é o mapa, é o arquivo, né, Shapefile, que a partir dele aqui você pode elaborar um mapa também, né? Aí é só adicionar aqui o Layout View, configurar aqui. Fazer a configuração de página para deixar aí no formato retangular. E aí é só configurar aqui, pessoal. Dá um zoom to layer para ampliar. Vocês podem colocar aqui ele mais amplo. E aí é só adicionar aqui, vamos inserir aqui a legenda. Colocar aqui escala de secas. Então, avançar, concluir. Vamos por aqui. Esse campo aqui nós vamos retirar. Esse campo aqui também pode retirar. Para ficar só isso aqui referente à escala de secas. Vamos aqui em propriedades para destacar um pouco mais ali a legenda. Colocar ela um pouquinho maior. E aí vocês podem inserir também aqui um norte geográfico. Escolhi esse aqui. Pode também inserir aqui a legenda. Inserir uma barra de escalas. Pode configurar aqui essa barra de escalas para quilômetros. Colocar aqui km e aplicar.
E aí vocês podem ir configurando da maneira que vocês acharem melhor, pessoal. Essa legenda aqui vocês podem deixar tanto assim na vertical, como vocês podem mudar e colocar ela em formato horizontal. E aqui vocês vão colocar as divisões que vocês acharem melhores. Tá vendo como é que fica? Deixa eu mudar aqui e colocar 3. Aí como é que fica aqui, ó. Mas aí vocês podem configurar da maneira que vocês acharem melhor. Vocês podem também inserir um título para o mapa. Vamos colocar aqui mapa do índice de condição da vegetação, VCI. Nós vamos colocar aqui mapa de seca pelo índice de condição da vegetação. Propriedades. Vocês podem configurar a fonte que achar melhor. Prontinho, pessoal. Então, essa videoaula vocês viram aí como fazendo um mapa do índice de condição da vegetação, né? Mapa de seca, as escalas, inserindo a legenda, norte geográfico, as barras de escala, bem como calcular, né, o índice de condição da vegetação, fazer a classificação das categorias de seca e também calcular, né, a área de percentual de seca, inserindo aí os dados para uma tabela no Excel. Por fim, a aula termina por aqui, essa é a videoaula de hoje. Muito obrigado e um forte abraço a todos.